nesta aula, pedir para você que, se não é inscrito, se inscreva. Primeira questão. Depois, assista sempre a aula até o final. Faça isso por nós. E também dê o like e compartilhe o conteúdo e divulgue o nosso espaço. Se você quer ter mentoria acadêmica comigo, entre em contato comigo pelo número 62981091777, que já está aí na tela. Hoje vamos falar de conceito de experiência, tá? Na hermenêutica filosófica. Conceito de experiência na hermenêutica filosófica. Quando nós trabalhamos a reflexão sobre experiência, partindo para o pressuposto da hermenêutica filosófica, e nós começamos a trabalhar essa questão da experiência, nós precisamos problematizar o conceito de experiência quando se vai trabalhar na hermenêutica filosófica, tá? Considerando o tempo histórico em que nós nos encontramos, primeiramente, e o que podemos, ou até o que pretendemos, melhor falando, alcançar com a reflexão do nosso tempo presente e nosso tempo histórico, tá? Parece-nos que até, inclusive, a hermenêutica filosófica, que foi elaborada e trabalhada pelo filósofo Hans Gadamer, certo? Ela tem as suas bases divulgadas principalmente em 1960, por meio até de uma publicação da obra Verdade e Método, a qual nos forneceu lentes interessantes para olharmos para a experiência religiosa. Apesar de não discorrer até de uma forma explicitamente sobre esse objeto, Gadamer, ele nos fornece pistas que possamos pensar, certo? Principalmente quando se reflete a experiência da arte. Então, quando trabalhamos o pensamento de Hans Gadamer, certo? Sobre o conceito de experiência, até para partir daí virmos a refletir sobre a experiência religiosa também, e mais adiante até podemos trabalhar em outras áreas dentro da visão da hermenêutica filosófica de Gadamer concernente à experiência, nós temos que voltar e ver que toda a experiência que se configura como experiência hermenêutica autêntica, ela inicialmente é mostrada como um breve panorama de sua teoria, tá? Contextualizando-a historicamente e indicando as suas principais tarefas. Depois até nós podemos discorrer sobre o conceito de experiência para Gadamer e com ele até definir a experiência hermenêutica dentro de uma proposta de uma importância desse conceito para a reflexão que inclusive o autor vai propor sobre a questão da verdade, questão essa que irá permear as nossas reflexões, quando nós refletimos sobre experiência dentro da proposta de uma hermenêutica filosófica. A hermenêutica filosófica de Gadamer, ela é muito importante nós estudarmos a partir de uma contestação, de uma hegemonia da modernidade filosófica, cujo até o racionalismo científico depende do método, como a forma de se alcançar o conhecimento vai ofuscar ou vai até impedir essa manifestação de caminhos considerados alternativos à verdade e também ao entendimento. Então, Gadamer, ele sempre vai se voltar para uma hermenêutica que vai mapear os caminhos dessa arte de interpretação, tá? Desde as antigas hermenêuticas até propor uma hermenêutica filosófica, na qual todos os aspectos de entendimento humano vão pressupor justamente uma dimensão hermenêutica, nós podemos ver que a missão de deixar que a dimensão hermenêutica da verdade, tá? Ela venha a valer mais alto, é preciso voltar-se para até a proposta de Lane. Lane vai dizer que nesse empreendimento, Gadamer
ele demonstra que as hermenêuticas clássicas, principalmente, elas têm o seu início no século XVII e como técnicas que foram criadas para uma interpretação correta das escrituras sagradas e dos textos jurídicos. Então, a hermenêutica parte ou surge para ser uma técnica ou uma ciência interpretativa para textos das escrituras sagradas e também para textos jurídicos. Quando acabamos envolvendo a questão moderna da metodologia dentro de uma competição com a ciência e com as teorias de uma forma debilitada, para nós virmos realmente a reativar o autor, então nós precisamos realizar um resgate, certo? Principalmente baseado na hermenêutica da facticidade proposta em Martin Heidegger, tá? Mas retomando os aspectos importantes de outros autores, até como Friedrich Schleiermacher, o Wilhelm Tilden, certo? Nós podemos ver que a hermenêutica filosófica é uma criação gandameriana. Dizendo isso, nós vamos significar que não tenha havido filosofias hermenêuticas antes de Gadamer. Tá? Embora nascido sob o signo da filologia Gadamer e com o ofício de ser um instrumento acessório à interpretação dos textos bíblicos, a hermenêutica, aos poucos essa arte de compreensão foi deixando de ter uma lida exclusivamente textual, certo? Voltando-se a uma tradição oral, para enfim se dilatar tudo o que é cabido no horizonte do humano. Deste modo, teríamos até uma interpretação ou interpretações de acontecimentos históricos propulsoras de manifestações culturais e de um povo, e de gestos, e de estados, e de coisas, e de comportamentos. Então, para Gadamer, quando nós tratamos o termo hermenêutica como qualquer palavra que é derivada do grego, que viemos adotar em nossa linguagem científica, ela irá abarcar diversos níveis de reflexão. Ainda hoje se torna possível perceber que isso, quando ora nós nos remetemos a esse termo, até como uma técnica interpretativa ou como uma forma de conhecimento pós-moderno, nós vamos afirmar que não há verdade nesse aspecto, nesse sentido, já que tudo pode ser considerado, inclusive, uma questão de interpretação, tá? Para entender, inclusive, por que isso ocorre, na tentativa de entender em que lugar vai se encontrar esse projeto de uma hermenêutica filosófica, nós vamos apresentar, então, agora, nessa aula, nesse momento, algumas concepções relevantes para o termo da hermenêutica filosófica em Gadamer, certo? É importante colocarmos aqui que, no sentido clássico do termo, a hermenêutica designava uma arte de interpretação de textos, tá? Desenvolvida até no seio das disciplinas ligadas à interpretação dos textos sagrados e canônicos, tá? Com a teologia, o direito, a filologia, a hermenêutica estava totalmente vinculada e relacionada e até absorvida. Então, com o objetivo essencialmente de cunho normativo, propunha-se regras, preceitos e cânones, tá? Que no intuito até de bem interpretar os textos, eles serviriam como ferramenta para se compreender principalmente passagens consideradas obscuras e ambíguas. Muitas até dessas regras que tinham seu fundamento, podemos dizer, na retórica, tendo essa tradição hermenêutica, inclusive sido marcada por nomes como o caso de Agostinho, que compilou as suas regras dentro de um tratado, a doutrina cristã, no início já do século V, como também o Melanchthon, tá? Que foi quem trabalhou a questão da retórica no século já XVI e deu origem, inclusive, a uma série de tratados protestantes que vieram a promover uma certa renovação dessa tradição. Então, nós temos que compreender que a concepção clássica
ela começou a sofrer transformações no início já do século, vamos dizer assim, XIX. E desde a sua origem, o termo hermenêutica, então, ele representou essa dificuldade de determinar precisamente o sentido de uma mensagem. Até com o passar do tempo, ela foi cada vez mais, vamos dizer assim, aperfeiçoando-se dentro de um cânone, dentro de uma proposta de regras para a exegese, dentro de uma adequação das obras que se apresentavam com uma dificuldade até de compreensão com os textos sagrados, jurídicos e liderados, e, todavia, até enquanto técnica, a hermenêutica nunca concluiu plenamente a tarefa, tá, de transformar textos obscuros em textos plenamente acessíveis, apenas até como uma leitura do texto pelo texto. E até, inclusive, se faltava, em primeiro lugar, uma compreensão mais abrangente do contexto histórico, a qual eles pertenciam, assim, do conjunto de expectativas e vivências, e até no meio ao qual foram criados, viesse a propor uma consequência de Alfred Glunk, tá? Acreditar que até seus conteúdos da própria história, os quais até poderiam ser tornados estranhos até para nós, eles viessem a ser acessíveis e tornar-se atividades racionais de uma reflexão teórica, enquanto Gadamer viesse a radicalizar essa problemática. Já a hermenêutica clássica, tá? Ela poderia ser considerada, inclusive, uma arte da interpretação. No que conduz ao entendimento, a hermenêutica, inclusive romântica, de Schleiermacher, no início já do século, vamos colocar aqui, XIX, poderia, inclusive, ser chamada de uma arte geral de entender, ou do entender, do compreender, tá? E isso porque até mais do que uma interpretação no contexto gramatical, ela vai buscar entender o determinado discurso a partir da sua língua e da sua sintaxe, em que vai propor um entendimento, vai propor um discurso partindo de uma expressão de uma alma, inclusive individual, aonde é necessário para isso uma técnica interpretativa. E aí, partindo desse princípio, partindo dessa ótica, partindo desse olhar psicológico que possibilita uma reconstrução do pensamento de Gadamer, ele vai mencionar e vai trabalhar com Schleiermacher partindo de uma visão até de exceção e de uma universalização da hermenêutica que é proposta por Schleiermacher, tá? Então, a partir daí, a hermenêutica com Schleiermacher, ela vai começar a ganhar um alcance mais universal, uma função, vamos dizer assim, mais abrangente, que vai alcançar novos impactos dentro da condição de todo um entendimento, tá? E, no entanto, com a própria realização dessa hermenêutica geral, vai surgindo uma necessidade de se criar uma metodologia própria, onde uma ciência se torna capaz, inclusive, de descrever as condições necessárias para se vir a compreender. Então, a maior contribuição que Schleiermacher talvez veio a alertar, a fim para a própria impossibilidade de revelar totalmente o mistério da própria individualidade humana, ele vai ter uma pretensão de compreender uma intenção inconsciente, inclusive, que parece até se tornar uma problemática. E na esteira até da crítica de Wilhelm Tilden, essa guinada que podemos colocar psicologizante da hermenêutica, ela vai levar a questão até inclusive de uma manifestação, tá? E de uma outra individualidade que vai ser transformada em um conhecimento objetivo de valor universal. Então, partindo dessa intenção de verdade, desse entendimento que acaba sendo perdido, até de uma vez que está buscando, inclusive, interpretar somente o entendimento de um autor específico, esse problema, que é epistemológico, vai surgir quando esse problema vai isolar o intérprete da sua própria compreensão da vida
e vai propor uma individualidade, uma manifestação da vida dentro do todo e trazer em si mesmo um pouco de cada um, partindo principalmente de um fluxo de vida, tá? Então a contribuição que Wilhelm Tilde, ao aplicar o princípio hermenêutico do todo e da parte e da própria realidade histórica, irá mostrar extremamente importante, significativa. Por quê? Porque a vida humana ela vai se expressar e se expressa de modos variados, de modos diversos, que inclusive não respeitam as regras lógicas, embora até bem possuir unidades de significado duradouras, vêm transmitir inclusive ao longo do tempo por meio de suas interpretações. É por isso que vamos afirmar que a vida ligada à história ela possui uma estrutura hermenêutica. Até cada vez que se interpreta o seu significado, vai ocorrer nela uma espécie de acréscimo a si mesmo, tá? Diferentemente de outras formas da natureza e de outras ciências. As formas históricas, inclusive, as suas respectivas ciências, dependem, portanto, das experiências daquele ser que é histórico, o ser humano, e do seu modo até de compreender. Enquanto houver vida, haverá história, haverá significados em toda a sua variedade a serem novamente compreendidos, desenvolvidos, do mesmo modo até enquanto houver uma história, haverá compreensão e autocompreensão. Então, assumindo a diferença, certo, entre explicação e compreensão, o Wilhelm Tilden argumenta que as ciências naturais elas tentam explicar os fenômenos a partir de hipóteses, tá? E também de leis gerais, que são as explicações, enquanto as ciências humanas elas querem entender uma individualidade histórica a partir até de uma manifestação externa que se torna a compreensão, baseando ela numa metodologia metodológica, no entendimento que Wilhelm Tilden, até por um lado, ele vai abrir um caminho para Hans Gadamer desenvolver uma série de conceitos, inclusive relacionados à finitude humana e à própria consciência histórica, que em Gadamer, inclusive, vai passar a ser chamada de consciência histórica efeitual, tá? Ou a história dos efeitos, como veremos mais adiante, tá? E por outro aspecto também, nós vamos ver que ele tenta elaborar com isso uma crítica da própria razão histórica, tá? A partir das categorias, como as do sujeito transcendental. Até buscando com isso estabelecer o conhecimento histórico no lugar em que Hegel, inclusive, havia sido ocupado pelo saber do espírito, tá? Do espírito absoluto, que é uma proposta do Martin Hegel, tá? E para Gadamer, no entanto, essa aplicação desse esquema, ele pressupõe que o historiador seja capaz até de desembaraçar de sua própria situação histórica. Então, que é impossível, por isso, a experiência histórica jamais poderia ser um método puro, até com os resultados objetivos, como queria o Wilhelm Tilden. Então, o filósofo, por exemplo, o Edmund Husserl, tá? Que é um dos críticos e um dos que criticaram o objetivismo da filosofia tradicional, ele e assim vai fazer quando se busca até a investigação e a manifestação do objeto no sujeito transcendental, ele vai mostrar que já está apontando intencionalmente, até de certo modo, para o objeto como isto ou aquilo. A sua tarefa, então, vai ser a de pensar o sujeito transcendental até como fenômeno, para só então se voltar às coisas como elas mesmas são, e para isso o seu pressuposto, o seu propósito em si será analisar como as coisas aparecem para a consciência, expondo as verdades a priori até que elas venham pertencer aos diversos momentos constitutivos em que a consciência vem avisar isto ou aquilo, tá? Husserl, inclusive,
vai fazer do retorno à esfera das vivências um tema de pesquisa até absolutamente universal, que venha superar um ponto de vista que se limite à problemática puramente metodológica das ciências humanas. As suas análises, inclusive, do mundo de vida e da própria constituição anônima de todo sentido e de toda significação, vêm formar um solo de textura da experiência que vem mostrar definitivamente o conceito de objetividade que represente pelas ciências constituição apenas de um caso particular. Então, essa oposição entre a natureza e o espírito, ela é revista. As ciências humanas e as próprias ciências da natureza serão compreendidas e são compreendidas a partir de uma intencionalidade da vida universal. Então, a partir da investigação dessa intencionalidade, que ela é elaborada dentro de uma fenomenologia, que próprio Russell, como também o próprio Martin Heidegger, vão iniciar suas reflexões, dando a ela um sentido ainda mais radical. Ao retomar a questão do ser, Heidegger então vai buscar ultrapassar esse campo temático da consciência transcendental e das teorias das subjetividades, introduzindo elas à história como uma condição mais profunda, uma possibilidade e até da própria subjetividade, tá? Então, transferir essa preocupação filosófica que nós temos que compreender, dependendo muito mais de um âmbito do sentido prévio, tá? E de análise até das nossas subjetividades e significados, nós podemos nos relacionar com os outros partindo de experiências de, por exemplo, presenciar inclusive uma catástrofe, tá? Então, a forma originária de realizar e uma realização do ser, certo? E do aí, humano, enquanto ser no mundo, seria, portanto, uma compreensão de contexto ontológico